Moses e Cu. Parte 11. O sétimo mandamento do diabo. Espalhar o adultério e a fornicação, fisicamente e espiritualmente. Bem-vindo, amado. Ainda estamos revelando o conteúdo do encontro de 4 meses que aconteceu no segundo céu, no auditório oval. Nós conversamos sobre as 80 estratégias do diabo, mas agora estamos lidando com os 10 mandamentos revelados por Lúcifer. Hoje vamos lidar com o sétimo mandamento do diabo. O sétimo mandamento de Deus é: não cometerás adultério. Êxodo 20:14. Satanás perverte este sétimo mandamento como cometer adultério, fornicação, imoralidade sexual, tanto físico como espiritualmente. Eu estava lá na sala de reunião com o arcanjo Miguel quando Lúcifer disse: quero fazer todo o possível e preciso da sua ajuda sobre isso. Quero espalhar fornicação na superfície da terra. Quando Lúcifer fez este anúncio sobre a propagação da fornicação, eu disse a mim mesmo: ok, tenho a certeza que o diabo vai anunciar estratégias sobre como levar os seres humanos a cometerem fornicação e imoralidade sexual. Então notei que o diabo queria a presença de um demônio que estava faltando nesta reunião, no segundo céu. Fiquei surpreso ao perceber que um demônio importante não conseguiu participar de uma reunião tão importante conduzida pelo próprio Lúcifer, mas havia uma razão e voltaremos a isso. Então eu observei quando Lúcifer começou a conjurar o demônio, que ele deveria confiar a missão de espalhar fornicação e imoralidade sexual na superfície da terra. Depois de conjurá-lo, o demônio finalmente apareceu no salão de reuniões oval. Percebi que esse demônio era musculoso e intensamente furioso. Então Lúcifer disse a ele. De fato, foi quando o diabo começou a se dirigir a ele, eu sabia seu nome. O diabo disse a ele: Perséfone, ordeno que você espalhe fornicação na superfície de toda a terra, considerando que o planeta Terra pertence a você. O arcanjo Miguel que estava ao meu lado sussurrou para mim e disse: a força terrestre na hierarquia do reino de Lúcifer está nas mãos de Perséfone. Ele é o submundo, o demônio subterrâneo. De fato, há demônios nos lugares celestiais, na superfície da terra, no submundo e sob o mar. Perséfone é um demônio subterrâneo no controle do planeta Terra. Eu entendi o motivo de sua ausência neste encontro. Na verdade, o diabo queria que ele estivesse em seu posto, mas no caso de sua presença ser necessária, o diabo conjuraria. O diabo gosta que os demônios estejam em seus postos e cumpram seus deveres e obrigações. O diabo queria que Perséfone estivesse em seu posto apesar desse importante encontro no firmamento. Ele apenas o convocou porque havia uma designação para ele, e ele estava ligado ao assunto discutido nesta reunião no firmamento. Portanto, ele tinha que estar lá. Nesse momento, eu na verdade, sentia a dor. Então Lúcifer disse a ele: como você vive debaixo da terra, e como todos os seres humanos que vivem na superfície da terra, pisam o solo que está sob o seu domínio, e como todos eles estão ligados a você, confio-lhe a comissão de levá-los a viver em fornicação, porque eles estão em conexão direta com você, e eles estão em contato constante com o solo que é o domínio sob o seu governo. Senti dor, de como o diabo estava falando por causa da percepção de que alguém que anda na terra e pisa no chão, está sob o domínio de Perséfone enquanto ele está no controle da terra. E eu entendi porque toda vez que eu recebi uma visita de anjos desde 2007, eu nunca os vi tocando o chão. Eles estão sempre suspensos no espaço porque a terra é controlada por Perséfone. Então o diabo disse a Perséfone: como a humanidade está em constante contato com o solo, e como todos eles estão pisoteando o chão, eu ordeno que você transmita a sua vibração para que eles sejam animados pelo espírito de fornicação, prostituição e imoralidade sexual através de sua vibração. Enquanto observava tudo isso, estava curioso para saber como o diabo revelará seus parâmetros para a transmissão dos espíritos da fornicação e da imoralidade sexual. Lúcifer disse: Perséfone. O outro, Jesus disse: uma geração má e adúltera exige um sinal, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas estava 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe,
assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, 39 a 40. É incrível que o diabo citou esta passagem das Escrituras. É porque Perséfone é o demônio encarregado da região inferior da terra do reino subterrâneo. Por outro lado, esta passagem fala sobre uma geração adúltera e perversa. Na verdade, o diabo diversificou e colocou demônios em todas as regiões, esferas, e domínio da terra e do universo. Em toda esfera da terra e do universo, há uma classificação e organização de demônios, no firmamento, debaixo do mar, debaixo da terra e na superfície da terra. Ele não é onipresente, portanto, ele construiu seu reino em uma hierarquia e implantou demônios em muitas esferas da terra e do universo. Sob o mar, há um poder religioso influenciando a terra, como a Bíblia diz. Eu vi uma besta saindo do mar, Apocalipse 13, 1, em algum lugar está escrito. Eu vi uma besta saindo da terra. Apocalipse 13, 11. Este último é poder político. O diabo ataca a religião do poder que está no mar, e ele ataca a humanidade através da política, e através da força terrestre do poder da besta que sai da terra. A besta da terra causa problemas políticos e sofrimentos humanos. Quando o diabo quer guerra e sofrimento na terra, ele usa o poder político através da força terrestre de Perséfone, que fica na terra. Como resultado, haveria instabilidade política com consequências econômicas. O diabo faz as nações sofrerem com a política, e ele ataca a igreja espiritualmente através dos poderes estacionados no mar, que são os poderes religiosos. Assim sendo, devemos orar por aqueles que estão na política nos governando, pois muitos deles estão no ocultismo. Lúcifer ordenou a Perséfone, o demônio político, para que espalhe imoralidade sexual e fornicação na terra. A implicação é para aqueles que estão na política, serão os primeiros a receber a vibração da imoralidade sexual de Perséfone. A comissão de espalhar fornicação foi conferida a Perséfone, e qualquer um que ande sobre a terra está conectado à vibração de Perséfone, e está sincronizado com sua tendência de fornicação. E há dinheiro na política porque a economia é administrada pelos políticos, nos governos. Muitos na política estão no ocultismo e no espiritismo e também na fornicação, pois têm dinheiro. Eles têm o espírito de fornicação com suas muitas amantes, pois são influenciados por Perséfone. Temos que entender que os governos do mundo estão impactos com Lúcifer. Eles são controlados pelo diabo como o sistema mundial de política e de propriedade dele. E há lojas onde esses contratos são assinados. Quando esses governos alocam dinheiro para o pagamento de trabalhadores, públicos ou funcionários públicos, esses salários já estão infestados e enfeitiçados. Eles vêm sob a influência do poder de Perséfone. O diabo está agora afetando o mundo e a sociedade humana através de salários, que são controlados por seus seguidores que dominam os governos nacionais. Amado, eu assisti com meus olhos e ouvi Lúcifer dizendo a Perséfone: qualquer um ou quaisquer trabalhadores que sejam pagos pelos governos nacionais e por ramos de um ministério do governo, ou empresa pública e empresas do governo, ficarão sob sua influência através desse salário. Amado, o diabo está no centro do funcionamento dos governos mundiais e dos sistemas deste mundo. Ele é a base do sistema político mundial. É um fato que o dinheiro que os governos alocaram para o pagamento de funcionários públicos, trabalhadores e funcionários públicos, é enfeitiçado e é amaldiçoado. Deixe-me apresentar algo. Certa noite, fomos visitados pelo Senhor Jesus Cristo na igreja, e ele nos ensinou a diferença entre a oferta e o sacrifício de Caim e Abel. Note que Abel trouxe o fruto dos animais, e Caim trouxe o fruto da terra. Mas a terra é amaldiçoada e sob o controle de Perséfone. Gênesis 4, 2 a 5. Abel era pastor de ovelhas, mas Caim foi um lavrador do solo. E no decorrer do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. E Caim ficou muito irado e seu semblante caiu.
Isso é profético porque somos um reino de sacerdotes e todo sacerdote deve ter um sacrifício para oferecer no altar, que representa o ministério. Quando trazemos nosso sacrifício, cada um de nós tem um ministério, e o trabalho de nosso ministério é o sacrifício que estamos trazendo para o altar. Quando um ministro está se concentrando em coisas terrenas ou pregando apenas sobre as coisas desta terra, dinheiro, prosperidade, saúde, ele está trazendo os produtos da terra para o altar do sacrifício como Caim. No entanto, a terra está relacionada a Perséfone amaldiçoada. Amado, não aceite qualquer pregação ou ensino, quando você perceber que o pregador está apresentando a você os produtos da terra, como Caim. Você deve ser cuidadoso. Você deve seguir a pregação que apresenta as coisas do alto, que são eternas. Abel ofereceu o sacrifício de seu aprisco, representando Jesus o Cordeiro. Por isso, os pregadores devem sempre pregar sobre Jesus como Paulo diz. Mas pregamos a Cristo crucificado, 1 Coríntios 1:23, e porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. 2 Coríntios 4:5. Então Lúcifer continuou a dirigir-se aos participantes e disse: quando o outro, Jesus, estava na terra, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O diabo perguntou aos participantes e disse: de onde ele veio? Todos os participantes no auditório responderam: do céu. Então Lúcifer disse: como ele é do céu, você Perséfone, você é da terra. Ele representa o céu e você representa a terra. O diabo continuou e disse: quando os pregadores ensinam sobre as coisas da terra em vez das coisas do céu, como o seu mestre que está em aliança com eles, eles rejeitaram o seu mestre, porque eles amam a terra e as coisas da terra, em vez do céu e as coisas do céu. Seu mestre afirmou estar em aliança com eles, mas eles preferem a terra e as coisas da terra, e eles te amam, Perséfone. Portanto, eles cometeram adultério amando a terra e as coisas da terra. O diabo disse: o adultério que estou me referindo aqui, é o abandono da motivação celestial, e a aspiração da igreja, e o foco nas coisas desta terra.